Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma construção rápida de estratégia, sem dar muitos detalhes, mas o objetivo dele é mostrar como você pode potencializar os seus lucros, tá? Utilizando algumas ferramentas e que é possível fazer isso tudo de forma automática. Para quem acompanhou hoje a abertura do mercado, especialmente a abertura de Nasdaq às 10h30, o S30 e demais índices americanos tiveram uma grande alta, né? É muito característico quando tu tem uma abertura da sessão asiática com um período de consolidação, que nem nós temos aqui, tá? Uma consolidação. E lembrando, sempre em consolidação, priorize compra, tá? Isso é uma probabilidade, beleza? Então, o que era hoje a possibilidade de trade na abertura? O rompimento aqui dessa estrutura aqui, tá? Ou este rompimento aqui, tá? Isso em termos mais práticos, certo? Porém, o Automotrader tem algumas ferramentas que você consegue, por exemplo, pegar sinais de força, tá? Especialmente num horário específico. E isso muitas vezes é um grande gatilho para que você faça uma entrada e que às vezes graficamente ela não aparece, né? Mas vai aparecer pelos indicadores. Então, eu quero mostrar apenas uma entrada no dia 3, hoje, tá? Na abertura de Nasdaq, com algumas ferramentas. O que nós utilizamos, tá? Nós vamos utilizar um risco, tá? De 5 contratos no S30, onde nós vamos colocar aqui um stop loss de 4.000 pontos. Isso vai dar $200 de risco, tá? Para uma conta aqui demonstrativa, que nós vamos fazer o backtest, de $100.000. Então é 0,2 de risco, tá? O que nós vamos utilizar como regra de abertura? A regra de abertura do sinal vai ser uma nova barra, tá? Eu não vou botar aqui no detalhe, mas existe alguns horários bem específicos que são interessantes para a gente pegar um movimento forte no mercado, tá? Então, o que eu estou utilizando aqui também? O que muito ajuda para filtrar as estratégias, porque muitas vezes o gatilho de uma estratégia é tu identificando uma força no candle, uma força do movimento, realmente ele vai mostrar que os players estão querendo direcionar o mercado para esse lado, tá? Então eu ativei dois indicadores aqui que fazem a leitura de força. Um faz a leitura de força diária e outro faz a leitura nos times mais curtos, tá? De M5, M1, M5 e até H4, tá? Então ele faz uma análise da força daquele momento. Então o que eu coloquei aqui? Coloquei para ele filtrar sinais que tem que estar no mínimo com 80% da força diária. Então, esse indicador, na verdade, ele acaba um pouco substituindo uma análise gráfica, que tu tem que olhar que o mercado realmente está numa tendência de alta, olhando um H4 ou um diário. Então, aqui eu pego o filtro usando só sinais com 80% da força diária, tá? E aqui eu ativei e coloco um mínimo de 40% da força do impulso do momento, tá? Que isso aqui geralmente, quando a gente tem um mercado consolidado, como ele está aqui, tá? Uma força de 40% associado à força diária, tá? Ela é bem relevante para fazer uma abertura de sinal, tá? Então, eu utilizei isso. Bom, aqui é o que a gente viu de entrada e o meu gerenciamento de risco. Agora, eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer para potencializar os nossos lucros, tá? Então, a primeira coisa, eu coloquei aqui, opa, passei. Aqui. Eu botei aqui um fechamento da minha ordem ou das minhas ordens, tá? Quando ele cruzar a média de 21 períodos e tem que estar no mínimo com $125 de lucro, tá? Então, a média de 21 períodos é que vai seguir o meu trade, tá? Uh, Outra coisa que eu coloquei aqui, tá? Eu utilizei
o High-Low Range, que é uma análise de mínimas e máximas do dia anterior, tá? E que eu analiso isso para posicionar filtrar a minha ordem de compra ou venda, tá? Então isso aqui, existe toda uma análise e uma estratégia em cima disso, para que eu consiga identificar um padrão e um movimento bem forte de alta ou um movimento de retorno, tá? Então, eu utilizei esse filtro. Outra coisa que eu quero fazer, eu quero o quê? O que eu pretendi fazer, tá? Pegar um movimento forte e conduzir, tá? Pela média móvel, certo? E meu interesse não é ir escalonando, como, por exemplo, usando um trail stop, tá? Eu quero apenas chegar em um determinado ponto e ele segurar a perda, né? Ou seja, eu quero deixar basicamente ele com um pequeno lucro. Então, o que eu fiz, tá? Normalmente, como o mercado sobe muito, né, nas aberturas, ou desce muito, ele estica muito, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu botei aqui, ó. Eu botei um stop gain, ativei um stop gain. Então ele vai ser ativado quando chegar em $1.000, certo? E ele vai colocar em $500 o meu lucro, tá? Então se ele chegar em 1.000, eu fico em 500. Se ele não chegar em 1.000 e ele voltar, ele vai me voltar e vai me dar o stop lá, tá? De $400, de $200, tá? E eu coloquei aqui, ó, um step profit, que o que acontece? Quando ele chegar em 1.000, eu posso colocar que se ele andar um pouco mais, eu vou elevando, vou carregando o meu break-even, que é o meu stop gain, tá? Eu não quero carregar o stop gain, eu quero utilizar a média móvel. Então eu deixei aqui, ó, para ele pular a cada quase 10.000. Então praticamente ele vai ficar nos $500 ali e vai segurar. E o resto do trade vai ser conduzido pela média móvel, tá? Então, basicamente isso que eu fiz. É uma estratégia que a gente tem aqui da abertura do mercado, com uma análise desse contexto aqui, tá? Não até utilizando outros filtros que dá para usar, outros filtros de média móvel, né? Por exemplo, vamos dizer aqui, ó, para quem observa bastante, eu já vou botar aqui a média móvel. Eu vou botar na hora do backtest uma média móvel de 200 períodos, tá? Ó, tá acima da média móvel, então eu posso ainda botar um filtro nessa estratégia que eu vou pegar compra apenas acima da média móvel, tá? De 200 períodos, tá? Beleza? Eu posso também utilizar um filtro que vou botar aqui, ó, tem gente que gosta de analisar esses dois filtros ao mesmo tempo. Como eu estou em 5 minutos, uma média móvel do 15 minutos de 200 seria 600 períodos, tá? Ó, ela está aqui embaixo, beleza? Eu ainda posso usar um filtro de nuvem, que é chamado aqui, é CloudNav, aqui. Na verdade, aqui, ó, tá? Ele está como Candle Filter aqui, só o script que tá, o textinho tá, eu carreguei um preset de um setup antigo, e aí como acrescentou novos campos, ele ficou desalinhado, mas na verdade é filtro de nuvem, tá? Então eu ativo aqui qual é a média que eu quero, então eu ia botar, por exemplo, uma média 200, que eu estou nos 5 minutos, simples, e aqui é para simular a média de 15 minutos do 200, eu posso 600, tá? Eu vou ativar esse filtro, vou deixar ele aqui no false. Inclusive, eu posso analisar, por exemplo, tá? O tamanho mínimo e máximo dessa distância aqui. Então, eu posso usar várias coisas, mas não estou usando, beleza? Então, vamos aqui ao backtest, que é o que interessa. A gente vai parar aqui. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Vamos abrir aqui. Vamos colocar a média móvel de 21 períodos. Certo?
Ó. Olha meu stop. Ele carregou, esse stop é dessa próxima aqui, ó. O outro stop é dessa aqui, ó, tá? Até aqui, depois ele já não faz mais stop, tá? Eu já tô com o meu break-even acionado, porque aqui no meu robô, o status 2 aqui, ó, é quando o break-even acionou. Então ele acionou basicamente por aqui, mais ou menos, tá? Ele está nesse momento com 3.411. E ele está abrindo novas ordens, tá? Eu vou tirar aqui um pouco da velocidade. Ah, vai muito lento, né? Ó. Aqui eu tô com 3.600. Certo? Aqui, ó, ele tem que tocar e fechar abaixo da média, tá? Como ele tocou e subiu, ele não fechou, tá? Aqui eu já tô com 5.300. Ó, ele chegou a 6.500, tá? Ó, chegou em 6.500, tá? Chegou em 6.500. Agora ele vem. Vamos lá. Agora ele vem e fecha. Fechou. Então, ó, 5.277, né? Sendo que ele foi até 6.500 dólares, tá? Beleza? Então, essa é uma estratégia que eu utilizei uma relação aqui de 40 pips, né? Ou 4.000 pontos para o meu primeiro stop, tá? No que ele voltasse, tá? Ele poderia fazer 1.000 dólares, certo? E voltar em 500. Então, esse contrato aqui é um contrato pela metade desse aqui. Esse aqui já é basicamente o dobro. Então, até ele vir aqui, ele fica no 0 a 0, tá? Basicamente, ele fica no 0 a 0 a ordem. Então, ele teria que cair um pouco mais aqui para poder fazer um stop. E é bater na média, tá? Ainda poderia até botar a média 0, tá? Só que eu não coloco porque você vê que o mercado ele vem aqui, ó, e ele toca na média depois que ele dispara. Então, se eu botasse para ele fechar direto na média, tinha fechado aqui. Por isso que a gente acaba colocando, de acordo com o lote, um determinado valor para esperar o movimento e aí sim você aproveitar. Então, esse foi o resultado. Provavelmente aqui vai dar um drawdown, né? Um drawdown alto aqui, 2,59, que foi esse drawdown aqui, tá? Mas basicamente foi esse o resultado que a gente obteve fazendo essa estratégia e que pode ser aplicado aí, né, em várias outras estratégias que de repente você tem, onde a gente consegue pegar um impulso forte, tá? Além de todo esse contexto da abertura do mercado, a gente utiliza esses filtros de força que nos ajudam a qualificar essa entrada aqui. Lembrando também que a gente tem um filtro de candles, tá? Para, por exemplo, pegar um candle de força, tá? A gente também tem outros tipos, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente fez um padrão 1, 2, 3, ó, tá? Que é o setup 1, 2, 3. Vamos lá, ó. Setup 1, 2, 3, que é um candle com uma mínima acima do candle central, tá? E o outro candle com a mínima acima desse candle aqui, central. E ele acaba rompendo aqui, tá? No próprio robô. Basta, em vez de botar new bar, você pode pegar e botar aqui setup 1, 2, 3, tá? E ainda você pode qualificar essa entrada aqui, tá? Se você fazer um backtest, por exemplo, tá? Aqui, ó. E verificar tamanhos mínimos e máximos de candle, tá? Aí você pode ativar o filtro de candle, tá? Ou seja, ele realmente vai pegar um filtro, tu vai qualificar a tua estratégia com um candle, uma barra de força realmente que vá naquela direção que você está pretendendo. Então, beleza? Se gostou desse vídeo aí, dá um like aí, faça um comentário
e compartilhe com os teus amigos. E na descrição desse vídeo eu estou colocando todas as informações sobre o EA, tá? Como você pode adquirir ele, um pouco do projeto que a gente fala, tá? E se você quer testar numa conta da Fétimo Trial, né, que é uma mesa proprietária, para quem não conhece, você pode entrar ali, tem um linkzinho, explica tudo direitinho, tá? Não tem essa estratégia aqui, se você quiser saber um pouco dessa estratégia, aí você precisa comprar o robô depois, aí a gente faz toda a configuração para vocês, beleza? Aquele abraço!